Análise de bolsa dia 25 de setembro de 2022. Aqui é o S&P 500, que eu falo que é aquela história de 7 em 7 anos, né, o mercado se copia. Então do lado direito a gente tem 2008 e aqui do lado esquerdo 2022. Né? E aí vocês podem ver que os meses, né, e os dias são muito parecidos, tá? Não é cravado, porque tá vendo, aqui já é dia 18, aqui 17, aqui seria 25 com 28. Então é tudo muito aproximado e mostrando o quê? Mostrando que o crash seria entre essa azul e a roxa, tá vendo? Podendo o quê? Não fazer essa alta da roxa, tá vendo? Que seria essa alta aqui que tem 2008 até a 2/10, tá? E aí cai direto. Eu lembro uma coisa que é bem interessante, ó. Se você vê esse tempo todo passado aqui, ó, onde foi o crash em 2008? Olha lá, do dia 2 ao dia 10, senhores. Em 8 dias caiu mais do que caiu em 8 meses, tá? Então é uma coisa que é difícil o nosso cérebro entender, né? Porque 8 dias você não, né? Em futuro, mas mostrando que, claro, o crash é sempre uma possibilidade. Então, olha lá, é claro que você não sabe se vai ter crash. Mas se tem um momento que é para ter o crash, é agora. Tá? Aí você vem para cá, que é alguma coisa mais próxima, né? Então a queda de abril, tá vendo? Na verdade, lá, a queda lá do topo, lá de dezembro, se repetindo, né? Dezembro até março é a mesma coisa que abril até junho, que é a mesma coisa de agosto em diante. Né? E isso você percebe que encaixa muito bem com 2008. A diferença é o quê? Aqui você não tem crash. O crash é na seta amarela, olha lá. A gente está na linha amarela, vocês vão ver, tá? A gente está até um pouco... O desenho cravou, né? Esse desenho já vem de antes, tá? Isso aqui eu só estou botando o mais próximo, mas eu já desenhei lá do topo de agosto. Até antes do topo de agosto, eu já desenhei até a alta toda, mas... Até errei a alta, né? Eu achei que era um pouco antes, ela fez maior. Porque aqui é menor, tá vendo? Aqui é maior. E aí o que você... Na forma, tá vendo? Ele até iria para a segunda, porque ele perde a roxa, tá vendo? Olha o martelo aqui. Então ele poderia perder na segunda para voltar forte, tá vendo? Ou ser daqui, né? Não é obrigado a ser cravado, né? Então, encaixando bem, e encaixando com 2008, né? Você percebe que encaixa bem com 2008. A diferença é, de novo, né? A história do crash. Então aí, ó, podia ser sexta, né? Podia ser mais para segunda, mas podia ser sexta que já passou, né? Nós estamos no domingo. E aí começaria o crash aqui, nessa volta. Opa, perdão, estamos aqui. Aí você vem para o Bovespa, né, que está dizendo a mesma coisa, né? Você vê que o topo da pandemia é muito parecido com o que a gente está fazendo em 2022, tá vendo? Além de ser parecido no preço, tá? Se você pegar o futuro perpétuo, que é aquele futuro que tem nas plataformas, né? Junta, não olha vencimento a vencimento, tá? Ele junta tudo, acho que é com juros, né? E ele fica num patamar muito parecido com onde a gente está aqui, tá? E aí o crash, de novo, ó, a pandemia, né? Olha a volta aqui, ó, daquela 2/10. Aqui, essa vinha aqui seria 2/10, tá vendo? E depois afunda. E aqui 2008, tá vendo? Muito parecido também o vai e volta, também parecido com a pandemia. Mas o que está mais parecido mesmo é essa história aqui, ó. Que é a mesma coisa do S&P, tá vendo? O topo lá de 2021 é parecido com o topo que a gente está fazendo agora. Tá? Claro que 2021 foi descendente e agora a gente está lateral. Tá vendo? Aqui não parece muito, né? Mas se você pegar o intraday, que foi o que eu fiz, é muito parecido. Tá? Então, e continua parecido, tá? Porque isso aqui eu botei antes, mas a gente continua parecido, vocês vão ver, ó, aqui, isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o intraday no hora. Se você pegar o intraday lá, é muito parecido, tá? Com isso aqui, muito, tá? Só que aqui tá lateral e lá tá descendente. E aí você ainda também tem uma simetria, ó. O que é a simetria, ó? É um espelho, tá? Esse amarelo é um espelho. Então tudo que tá aqui você rebate para cá. Olha onde parou. Olha como é parecido o nível de preço. O que tem segunda? Olha lá. Tá vendo? E o topo? Terça ou quarta, tá vendo? Que é a mesma coisa que diz no S&P. E aí depois afunda forte e
né, seria o crash, né? Começando aqui, seria aquele crash da S&P, mesma coisa no Ibov, mesma coisa em 2008, mesma coisa na pandemia, mesma coisa em todos os lugares. Aí você vem pra cá, tá? Isso aqui é 2015, tá? Por que eu botei 2015? Porque é a mesma história dos 7 anos, tá? Aqui é o crash, ó. Tá vendo? Tem a mesma queda, ó. Só que aqui é setembro ainda no meio, tá? É o mesmo tamanho que tem em abril lá e mesmo tamanho que tem em 2008. Tá? O número de dias, tá? É parecido. Tá? Lá, 2008 são só 8 dias, tá? Mas se você pegar no geral, olha lá. Comparando 2015 com 2008, olha que interessante. 2015 é muito mais forte. Por quê? Qual é a diferença? Olha bem, e aqui os meses estão parecidos, tá? Aqui é agosto, aqui é final de agosto. Aqui é quase final de agosto. Olha o crash. Olha o crash. A diferença é o quê? Teve um vai e volta em setembro. Né? E depois afundou. Mas olha as duas roxas. Que aconteceu em outubro, aqui aconteceu em setembro. E depois sobe forte. Qual é a grande diferença? A grande diferença é alta em outubro. Tá vendo? Em 2015 foi muito mais forte. Tem a mesma alta aqui, tá vendo? Só que é mais travado, bem menor. E depois afunda. Olha a laranja como é igual. No mesmo mês, senhores. Aqui é novembro. Olha aqui, meio de novembro aqui, quase meio de novembro. E sobe, e sobe. Embolado em dezembro, meio subindo. Topo em janeiro e afunda. Topo quase em janeiro e afunda. Quer dizer, né, 2015, muito parecido com 2008, é aquela história de 7 anos. Então faria o fundo aqui onde? Ó? Aqui março, aqui fevereiro. Aqui seria 2023. Né? Aquela história que eu sempre falo. Aí você vem pra cá, né? Fui procurar alguma coisa mais longa, né? Se tinha, né? Esse é um gráfico postado pelo Caldas, tá tudo escrito aqui, né? Postado pelo Caldas. Eu não sei se é do Pretia, tá? Mas geralmente o Caldas pegava coisa do Pretia. E você vê que lá, 93 e 94 anos, olha lá. Né? Incrivelmente, de 1929 a 2022, bate 93 anos. Né? Então, o que isso significa? Senhores, significa que pode ser pior do que a gente está imaginando, tá? Pode, né? Não tem como afirmar, claro. E aqui alguma coisa mais longa, depois vocês dão uma lida, né? Eu ponho isso toda vez, eu vou abaixar aqui para vocês dar um pause, tá vendo? Olha lá, mostrando os ciclos do Bovespa em dólar, tá? Aqui o EWZ, naquele fractal que eu falo, a gente está copiando, né? 2015, tá? Tá vendo? De 2009 a 2016 é a mesma coisa que 2016 a 2023. Tá vendo? Claro, o tamanho, tá vendo? Por isso que eu botei verde e eu botei preto. O tamanho é impossível. Né? É mais tempo. O tempo é o quê? Entre janeiro e março de 2023, esperado o fundo. Tá? E depois a alta fortíssima. Até 2026, 2027. E depois o crash mundial. Aqui o dólar index, tá? Olha só. Olha o preço aqui, ó. 91, tá? Ele ainda caiu aqui para 90 e depois explodiu. Hoje ele está 112. Tá? Olha onde ele está hoje. Olha as minhas compras verdes aqui, ó. Hoje ele está aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu desenhei, tá vendo? Ele já subindo, ele ainda caiu um pouquinho, tá vendo? E aí foi embora. Olha só. Senhores, o que significa? Aí a gente vem pra cá, tá? Isso aqui, ó, é um Fibonacci. Você pode traçar um M, tá? Então eu peguei o fundo da pandemia, botei lá. A gente tem um fundo aqui no 38.2, tá vendo? E deu uma subida. Então isso aqui é um ponto B. Tá? No mensal não parece muito, tá? Mas no diário dá pra ver bem. Tá? Então ele parou no 38.2, subiu. Existe o 38.2, ele é bem harmônico com o 113, tá? Olha o que está acontecendo no 113. É onde passa 729 semanal. Aquela média que eu falo que é maravilhosa, fortíssima, né? Olha como vai bater. Né? Olha só, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha só. É cravado no 113 a média, olha lá. Tem muita coisa aqui, tá? Além de ter um fundo aqui, tá? Isso aqui é entre 1.700 e 1.800, tá? É muita coisa aqui, tá? A chance disparada, isso aqui é meu favorito.
E aí tem a possibilidade daquela história de ser mais grave, tá? Que aí o negócio vai, né, feder. Mas não muda o tempo, tá? Tem que ser entre janeiro. Claro, não é que tem que ser, né? Se passar um pouco, for lá para abril, maio, né, até junho, pode. Não pode passar 2023, né? Que aí a essência erra. A essência é o fundo em 2023, tá? De preferência entre janeiro e março. Então, existindo essa possibilidade da catástrofe total, né? Mas o favorito disparado é verde. Tá? Muita coisa ali. A gente volta aqui pro dólar, né? O Uri que acabou de fazer um vídeo bem interessante, porque muitas pessoas falam que o dólar real tá forte, né? Em relação ao dólar index. Realmente está forte agora, né? Mas se você pegar lá desde 2019, que foi o que ele fez, você vai ver que o dólar real desvalorizou um pouco mais que o resto, né? Que o dólar contra euro, que os outros. Pouca coisa, tá tudo muito parecido se você pegar 2019. Por quê? Porque o nosso dólar contra real subiu muito antes. Depois caiu, agora está subindo um pouco, né? Mas se você pegar na forma, é bem interessante. O que o dólar index fez aqui, ó, nessa queda, foi o que o nosso dólar real fez agora. Então a gente estaria atrasado em relação a essa forma, tá? A gente já montou esse W, o dólar real estaria mais ou menos aqui assim, ó, tá? Depois dessa queda aqui, ó. Olha só o que a gente pode fazer, ó. Tá? Claro, não é obrigado, a gente pode fazer, tá? Aí estão até brincando comigo lá no Twitter, né? Ou até me sacaneando, né? Doesn't matter, né? Que eu botei que o dólar real era para ir para 16, né? Eu sempre falei isso, né? Desde lá do 3, né? Isso não me esquece. Lá do 3 e 15 eu tô falando que o dólar explodiu, lá desde 2017. Né? Então, já acertou tudo, na verdade, né? Olha o que o dólar index fez, né? Então, teoricamente, eu errei só o dólar. Na verdade, eu não errei ainda, porque eu tô falando que é março de 2023 e ele tá 16, né? Então, né? Aí todo mundo fala, mas não dá tempo. Senhores, dá tempo, tá? Dá tempo. Primeiro que o crash é agora e tem muita coisa para acontecer em março de 2023, tá? Então, daria tempo. Mas até eu não acredito mais em 16, então, né, fica complicado. Por quê? Porque passou muito tempo e o dólar ficou muito travado ali perto entre o 4,60 e o 5,40, né? Porque ele bateu 5,40, voltou para 4,60, aí bateu de novo 5,30 e tá rodando, tá gastando muito tempo. Então complica para ele explodir, né? Porque o mercado tem que cumprir protocolos, né? Ele não vai reto, né? Então ele tem que fazer o zigue-zague, que ele sempre faz. Então o fundo tem que ser o topo, né? Do dólar teria que ser março de 2023, né? Então não é fácil de ir para 16 ou até para 12, né? É bem complicado. Mas entre 8 e 10 eu acredito muito que pode fazer ainda, tá? O dólar contra real. Então era isso, né? Mostrando cuidado, né, nessas relações, né, que isso é bem complicado, que é a mesma história de Petro com petróleo, né? Porque o petróleo caiu antes. Então a dúvida nessa história qual é? Se o ativo está atrasado, a mesma coisa que o Bovespa e o S&P, tá? Se o ativo está atrasado ou se o ativo está forte, né? O que está acontecendo? O S&P está caindo desde agosto, o que o Bovespa está fazendo? Está no zigue-zague, né? Então gera duas possibilidades, ou está atrasado ou está forte. E todo mundo só pensa em qual? Na que está forte. Isso está errado, tá? Como é que eu provo que está errado? Senhores, o Bovespa lá antes estava mais fraco. O topo do Bovespa foi em meio de 2021. O topo do S&P é final de 2021. Então o Bovespa caiu 6 meses antes, tá? Então estava mais fraco. O Bovespa estava mais fraco. Ou o S&P estava atrasado. O que aconteceu com o S&P? Depois caiu, o Bovespa começou a subir. Né? Claro, no geral, né? Se você for ver o geral, o Bovespa subiu forte, julho e agosto, e agora está travado. O que o S&P fez? Subiu só agosto. E depois já caiu. Então se você olhar o geral, e já está quase no fundo. Então se você olhar o geral, o fundo do Bovespa é 95.
Ele tá 114 agora, né? Rodando entre o 112 e o 115. Né? E o S&P, ele está já no equivalente a 95. Né? Que era lá o 3.600. Já bateu o 3.600 agora. 3.600 e alguma coisa. Né? Ele chegou aí lá para o 4.300 e já está no 3.600. Né? Então, na minha visão, o Bovespa está só atrasado. Tá? E agora, existe a chance de acontecer o quê? O Bovespa cair mais forte agora que o S&P. Né? Para o quê? Para igualar. Normalmente é isso que faz. Tá? E não que está mais forte. Claro que existe a possibilidade de estar mais forte. Né? Não tem como você saber. Tá? Mas você tem que entender que existem duas possibilidades. E não só a que está mais forte. Tá? A outra coisa que eu queria falar, lembrei que eu queria falar. A gente tem que imaginar o que está acontecendo, né, com os ativos em geral. Né? Tudo está caindo, né? Tudo está caindo e o dólar index está subindo. Imaginando o dólar real lá de trás também está subindo. Então, tudo caindo e dólar subindo. Como é que a maioria das pessoas, assim, dos grandes que têm dinheiro, como é que eles atuam no mercado? Né? Que é como o Rittenband atua, né? Que ele sempre fala, as gavetas. Né? Então você tem a gaveta lá de reserva de valor, né? Que seria Bitcoin e ouro, né? Você tem a gaveta dos ativos, tem gaveta de renda fixa, gaveta de... e por assim vai. Né? Imagina o seguinte, você tem um bolo de dinheiro, fundos e pessoas que têm muito dinheiro, tem que botar em alguma coisa, o dinheiro não pode ficar parado. Você imagina em qual ativo que as pessoas estão ganhando dinheiro? Só imagina. O que está acontecendo? Senhores, estão perdendo dinheiro em todos os ativos. A única coisa que ganha dinheiro é dólar, principalmente dólar index. Né? E normalmente, o que as pessoas falam? Cash is trash. Então, onde está o dinheiro? O lugar que tem menos dinheiro normalmente é onde? No dólar index. Né? Então, o resto todo está perdendo dinheiro. As ações, tem ação que caiu 90% no S&P. O S&P só não caiu muito mais do que agora, porque as 5 maiores ações, que é 50% do índice, né, em volume, são as mais fortes, né, que é Apple, Tesla, Amazon, Facebook. Facebook até caiu, né, mas não caiu não como outras ações menores. Então tu imagina a pessoa que tem uma ação que caiu 90%, que foi o Magalu acabou de fazer no Bovespa. Né? Então, é o que eu estou falando. Né? Existe um meio ambiente para creche. Né? Sem dúvida. Agora, óbvio que creche é o quê? Por si só, o creche é uma exceção. Se você pegar no histórico, não é fácil de ter creche. Né? Creche é bem complicado. E quanto maior o creche, mais complicado ainda. Então, pela própria definição de creche, já é uma exceção. Né? Então, nunca é favorito. Mas, né, por tudo que vocês estão vendo aqui, é o que eu falei. Se tem um momento para ter creche, é agora. Tá? E depois o outro lá em janeiro. Né? Vocês viram por 2008 e por 2015, que ali final de dezembro, janeiro, é o outro. Né? Então são os dois momentos que existe a possibilidade, de acordo com fractais e os ciclos. Tá? E aí vem o disclaimer, né? Tudo isso que eu falei, né, é futuro, e futuro a gente não tem certeza que vai acontecer, né? São sempre possibilidades e não 100%. E não é recomendação de compra ou venda, obviamente, né? Já que não é 100%. E é o que eu sempre falo, né? Cuidado com lote, né, com stop e entrada. Qualquer operação sua para ganhar dinheiro em bolsa tem que ter entrada, saída e stop. Né? E se você já tiver uma estratégia, né, isso é uma análise de índice, tá vendo? Índice dólar, não é análise de cada papel. A Magalu acabou de dobrar o preço. Né? Eu não sei o que vai acontecer com cada papel. Né? Óbvio.
Aliás, eu não sei. Óbvio que, né, tudo isso se continuar acontecendo. Eu lembro uma coisa, já faz desde sempre, tá? Não é, eu não estou adivinhando, não é minha opinião, eu estou te mostrando um padrão que já faz desde sempre, já está tudo desenhado, já está acertando, tá? Claro que às vezes erra o ajuste, mas no geral está acertando. Petro, por exemplo, eu errei o ajuste, para mim o topo era final de maio. Fez um topo final de maio, mas depois rompeu. E agora está caindo de novo, forte, né? Então não muda nada. Né? É topo em agosto para cair lá para março. Né? E forte. Né? Não muda nada. Errou o ajuste. Né? Então é isso, por enquanto. Né? Claro. E aí vem a história. Uma boa pergunta é o quê? Onde é que erra? Né? Eu estou pensando numa compra de bolsa. Né? Onde é que esse padrão erra? Senhores, se rompeu 120, o padrão erra. Na verdade, o padrão já errou o médio prazo. Por quê? Porque não tinha essa alta forte até agosto, tá? Que foi o que o Bovespa fez. De 95 a 116 não tem isso. Tinha uma alta de 95 a 105 no máximo. Tá? Então errou o tamanho. Tinha uma alta, mas passou no tempo e passou no tamanho. Tá? S&P é a mesma coisa. Mas o S&P já embicou, tá vendo? Por isso que o favorito disparado, isso é uma outra coisa também. Por isso que o favorito disparado no Bovespa é sair para baixo, tá? Por isso que o disparado favorito é sair para baixo, tá? Por quê? Porque todo o resto já foi. O S&P já está no equivalente a 95. O dólar índice já explodiu. O petróleo acabou de sair a 79. O ouro, já o gold, que é muito parecido com o Bovespa, se você pegar datas e forma, né? Já foi. Né? O dólar já explodiu, já falei. Então, né? Não ficou nada em pé, nada. Sem contar as coisas do... Eu não gosto de ficar procurando porquê, né? De fundamental, mas guerra se agravando, né? Rússia e Ucrânia. O Japão ferrado lá com a história do iene, né? Se ele segura os juros, o iene não para de cair. Ele tem já falou que não intervir, já interveio, né? Porque estava num patamar tão absurdo que ele teve que segurar, tentar segurar o iene, conseguiu, né? Até quando? Então, quer dizer, é uma sequência, né? E a história do Milkshake Theory, né? Que aquele cara genial, né? Que por fundamentos dizia que o dólar index ia explodir e já está acontecendo. Ia meio sugar a liquidez do mundo, né? E por quê? Porque todo mundo deve em dólar, né? As dívidas dos países, né? Estavam estratosféricas e aí ia acontecer isso. E a mesma coisa que os ciclos estão dizendo. Então é isso. Vamos ver o que acontece.